As principais informações de Curitiba e região a partir de agora. Vida News. Apresentação: Luciana Pombo. Direção-geral: Luiz Fernando Mussi. Muito boa tarde. Neste momento, 3h06. Está no ar o Vida News de hoje. Hoje é sexta-feira, dia 26 de julho de 2013. Hoje é dia do arqueólogo no Brasil, é dia do moedeiro e dia dos avós e das avós. Nesse dia especial, quero mandar um abraço a toda a minha família, mas não posso abraçar meus avós porque eles já se foram, infelizmente. Léo, boa tarde. Boa tarde, Lu, tudo bom? Tudo e com você? Tudo bem, tudo numa boa. Tirando o frio, né? Todo mundo tá com frio tem sempre frio, mas segundo o CIMEPAR vai melhorar a partir da semana que vem. Vamos ver. Tomare, como diria eu. Ver. Mas hoje é sexta, fique animado, vem final de semana por aí. Mandar um beijo pro meu avô. Manda um beijo pro seu avô. Como é que é o nome do vô? Alaor. Um beijo pro seu Alaor. 81 anos, Lu. Olha que bonito. Esperto. Bem vivaz. Hoje eu conheci a avó da Naira também, por coincidência. Qual é que é o nome da avó? Não lembro. É a avó da Naira. A avó da Naira. Um beijo pra avó da Naira, que trabalha aqui, que deve estar nos ouvindo. Como é que Naira, é o nome da avó? vem. Como é que é o nome da tua avó? Boa tarde. Boa tarde. Minha avó Marília, que eu amo muito mesmo. Um beijo pra dona Marília. Bonito nome, inclusive. É o nome da esposa do Ciro Júnior. Ciro Júnior, boa tarde. Boa tarde, Luciana, Naira, Léo, tudo tranquilo? Tudo tranquilo e com você? Tudo ótimo, melhor impossível. Final de semana preparado, feliz, alegre, contente, ansioso? Estou contando os minutos. Ok, boa tarde a todos vocês que estão nos ouvindo. Vamos saber quais são os assuntos que você vai conferir hoje aqui? Vamos lá? Manchetes do dia. E vamos começar com a manchete aqui de Curitiba, mas o tema é nacional. Rogério Ataíde. Mentira! Meu Deus, quem que falou isso? Quem disse isso foi a ministra Maria do Rosário, que acusou a oposição de espalhar os boatos sobre o Bolsa Família. Os boateiros oficiais. Ela diz que tudo mentira. Eu conheço alguém que dizia que não sabia de nada. Pois é, vamos lá. De Curitiba, agora vamos a Londrina. Ciro Novaes. O índice de preços ao consumidor em Curitiba nos 30 dias terminados terça-feira foi de 0,05%, de acordo com o levantamento do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, o IPAIDES. Você ouviu a manchete de Curitiba, do William Sopa. Agora vamos a Londrina, Ciro Novaes. Pela Vida News, 92.9 FM, Ciro Novaes. Uma boa tarde, ouvintes de todo o Brasil e grande equipe do Vida News. Hoje nosso tema, confissão de penitentes. Me aguardem. E agora a manchete do esporte, Ciro Júnior. Curitiba recebe o Vitória nesse domingo, 6h30 da tarde, em busca da liderança do Brasileirão. Essas e outras informações você vai acompanhar hoje aqui no Vida News, que já está no ar, e fique ligado porque hoje você vai participar bastante do nosso jornal, da nossa programação. Vamos lá, neste momento, 3h09. Vida News. Tempo e temperatura. O tempo seco predomina nesta sexta-feira em todo o estado paranaense. A massa de ar polar mantém o tempo firme e o sol aparece desde as primeiras horas do dia. Porém, o frio continua entre a madrugada e a manhã. Inclusive, tem risco de geada entre o Planalto e algumas áreas da região central. Ao longo do dia, as máximas ficam mais amenas. Faz 16 graus em Campo Mourão, 17 graus em Ibaiti e 19 graus em Goiôerê. Na região de Palotina, o tempo seco predomina nos próximos dias e as temperaturas continuam mais baixas pela manhã e amenas à tarde. Nesta sexta-feira, mínima em torno de 5 graus e máxima que chega até aos 18 graus à tarde. E até a próxima semana, a previsão então segue sendo de tempo firme e temperaturas em gradual elevação. Previsão do tempo, uma parceria agência Rádio Web e Somar Meteorologia. Para mais informações, acesse o nosso site tempoagora.com.br. De São Paulo, Gustavo Verardo. Vida News. Trânsito.
No Cajuru, 2 carros bateram na rua Sebastião Marcos Luiz, no cruzamento com a rua Aracaju. Tem um ferido no local, trânsito bastante lento por ali. Portanto, vou repetir, você que está no Cajuru, cuidado. 2 carros bateram na rua Sebastião Marcos Luiz, uma das ruas principais do Cajuru, esquina com a rua Aracaju. Neste momento, 3h10. Vida News. Aeroportos. Os aeroportos Internacional Afonso Pena na Grande Curitiba, Internacional de Foz do Iguaçu, Governador José Richa de Londrina, Silvio Nami Júnior de Maringá e Adalberto Mendes da Silva de Cascavel estão todos abertos para pousos e decolagens e operam visualmente neste momento. 3h11. Vida News. Ouvinte Vida. Pois é, hoje é dia dos avós. Você tem muito a comemorar nessa data? O que você aprendeu com seu avô ou com sua avó e que levou para a sua vida inteira? Essa é a pergunta de hoje, aqui do Vida News. Você pode participar no 3029-9290, no Torpedinho 9233-9290 e também nas redes sociais. Hoje, os 3 primeiros que ligarem para cá vai poder participar também no ar. 3029-9290, 3029-9290. Você vai poder participar hoje também da perguntinha do dia, se você quiser. Léo já tá chorando antes de eu falar. Que coisa, Léo. Eu acho que se eu tô sentado aqui hoje, eu devo uma pessoa, que era o meu avô, Moacir Cavicchiolo, pai da minha mãe. Ele foi a primeira pessoa que me influenciou. Ele me ensinou a jogar botão e jogando botão eu brinquei de narrar. E no meio da narração ele comentava comigo. Foi o primeiro que me influenciou, assim, falou, já que você gosta, faça. E é muito emocionante pra mim, porque eu sempre lembro dele, ele foi o primeiro que me deu chance, assim, falou, faça. Já que você gosta, faça. Já que você quer, brinque à vontade, eu vou brincar contigo. E foi muito legal. E junto com ele, Lu, eu descobri que o fone de ouvido vira um microfone também, se você colocar na entrada. E aí, a partir daí, eu me apaixonei, assim. Começou a fazer rádio de brincadeira. E, por incrível que pareça, vocês vão achar legal essa informação, meu avô jogou antes no time juniores do Atlético, antes do Atlético virar o Furacão. Então, ele participou da formação de todo aquele elenco que antecedeu ao apelido. 47, 48, ele jogou no Atlético e foi um atleticano, assim... Tudo para ele era o Atlético, assim, ele era muito ligado, bastante ligado. Faz parte de uma família tradicional, a família Cavicchiolo praticamente toda é atleticana, então me emociona bastante. Eu não esperava por essa pergunta e mexeu bastante comigo porque realmente ele teve uma parcela muito grande nisso. Me ensinou a gostar bastante de rádio, ouvia bastante rádio. Eu acho que se eu me interessei foi por conta dele. Foi por causa do seu avô. Que lindo ouvir isso. Ciro Júnior, me conte um pouquinho de você. Você tem muito a comemorar nessa data? Olha, Luciana, eu fui criado, nasci com 5 meses de idade e meus avós me pegaram para criar. Minha mãe tinha 6 filhos, não podia tomar conta de todos. E eu fui brindado, eu tive a sorte de ter meus avós, o Coronel Pombo e a Dona Yolanda Foltran Pombo, também já falecidos há um bom tempo. Eles me pegaram para criar desde pequeno. Meu avô Coronel, uma educação rígida, mas comigo ele sempre foi fantástico, adorava futebol, todo jogo do Atlético ele me pegava para ouvir junto com ele. Virei atleticano por causa dele, isso em 86, 87. Ele adorava futebol, adorava esporte, me levava para jogar, fazia tudo por mim. E infelizmente ele morreu quando eu tinha 11 anos de idade apenas. Não tive aquele contato que eu queria ter na adolescência com ele, que me fez muita falta. E a minha avó, que comandou a cruzada Cosme Damião, a nossa avó, né, Luciana? É verdade. Que ela fundou, o trabalho social sempre foi a vida dela. E com ela a gente eu aprendi que o trabalho social, ajudar os próximos, sempre é a melhor coisa que podemos fazer. Muito lindo ouvir isso. Hoje eu também vou ter que falar, porque não é... Dia dos avós, não tenho como não dar também a minha opinião, falar um pouquinho o que os meus avós representaram para mim. Um deles, o pastor Rossini Salles Fernandes, para mim foi um grande exemplo de vida. Com ele eu aprendi sobriedade, amor a Deus, paciência, amor que é fundamental. Rossini Salles Fernandes, para mim, foi um grande exemplo de homem, um grande exemplo de vida, um grande exemplo de pastor. E também o outro, Coronel Orlando Xavier Pombo, com ele eu aprendi outras coisas, como força, como proteção, como carinho, aquela mão forte que está ali. Era um coronel, então ele era bravo, mas ele sabia educar com amor. São 2 pessoas maravilhosas e que eu devo realmente também a minha vida. Eu falei quase 5 minutos ali, Lu. Se eu for falar dos outros, vai mais 20 minutos. Então,
Fica o meu abraço aí para minha avó, esposa do meu avô, a avó Leatrice Ivansky, que também já faleceu, já é falecida. Eu sou coxa branca por conta dela. É uma história legal que um dia eu conto aqui. A minha outra avó que faleceu há pouco tempo, faleceu em 2011, lutou bastante contra uma falência renal, a avó Rosicler. E o meu avô, Alaor, que é vivo até hoje, e eu tô morando com ele por conta da partida da avó, pela solidão que ele tava. Hoje eu moro com o avô e é muito legal estar do lado dele todos os dias. Esse ainda me faz viver cada dia que passa momentos mais incríveis e legais, assim. Muito bacana, Lu, você ter quase 30 anos e poder falar que tem um vô ainda. E muita gente não acredita. Às vezes eu falo, pô, meu vô. Esses dias uma pessoa falou, pô, mas ou o teu vô é muito novo ou você é muito velho. Então, muito bacana ter esse contato com ele ainda. Um grande beijo pro meu vô e para todos os outros que já se foram. Você também pode participar, já teve aqui ligação, mas as pessoas parecem que são tímidas e não querem falar no ar. Não tem problema, você pode falar lá com o Ciro, ele anota para você, ou enviar teu torpedinho no 9233-9290, o telefone é o 3029-9290, e você tem também as redes sociais. O Cristiano Ferreira, ele esteve aqui, inclusive, com a esposa ontem. Ele diz o seguinte: me converti em evangélico graças à minha avó. Que esteja na presença de Deus no céu. Te amo, vó, diz o Cristiano Ferreira, ele que também ontem no Facebook colocou lá pra gente, conheci hoje a rádio, que seja duradouro esse programa, estou divulgando para toda a Bola de Neve aonde eu frequento. Um abraço a você, Cristiano, que também está sempre com a gente, ligadinho na Rádio Vida. O Floriano Júnior diz o seguinte: não conheci meus avós, mas aprendi muito trabalhando com idosos em uma casa de apoio, principalmente a ver a dor daqueles que são abandonados pelas suas famílias. O José Domingos dos Santos, também participando com a gente, diz o seguinte: berço educação ajudou a formar o meu caráter e de tantos outros netos e bisnetos. Dar opinião e respeitar a do próximo, nunca ficar em cima do muro, participar de reuniões na igreja e na política, pois assim teríamos a nossa própria opinião. Essa foi minha avó materna, que faleceu há 30 anos atrás com 86 anos. Uma baiana que praticou o amor sempre. É a opinião do José Domingos dos Santos. E ligou para cá, no 3029-9290, o Antônio de Paranaguá. Ele diz o seguinte: ele dá parabéns para o Ciro e para o Léo pelas histórias de seus avós e só acha que o avô do Ciro foi melhor, transformando o neto em atleticano. Coisa que o avô do Léo, que era atleticano, também não conseguiu fazer. Ele já transformou minha mãe, tá bom, né? Tem que estar dividida a coisa. Boa, viu, Antônio? Gostei. Bom, você também pode participar se ainda não participou. Lembrando, o telefone é 3029-9290, o torpedinho é 9233-9290 e você tem também as redes sociais. 3h18. Vida News. Giro de reportagem. E vamos girar a nossa reportagem primeiro falando, claro, do Dia dos Avós. Carolina Cassola. Apesar de ser uma data pouco conhecida, o Dia dos Avós é comemorado no Brasil nesta sexta-feira, 26 de julho. A dona Maria Luísa Colonna Cretella, de 77 anos, tem 2 netos já adultos e lamenta não ter tido tempo integral para se dedicar a eles quando pequenos, porque já trabalhava fora como professora. Maria Luísa ressalta que nunca foi uma avó permissiva, mas carinho e atenção sempre estiveram presentes na sua família. E confessa que adora quando o neto de 32 anos a pega no colo até hoje. Então ele começou a fazer essa brincadeira há muitos anos e ficou. Mas é que está tão enraizado nele, para ele é tão natural, isso é uma demonstração de carinho dele, que ele faz e eu gosto muito. As dificuldades da vida e a rigidez da família fizeram Dona Maria Luísa canalizar as energias em atividades físicas. Ela conta como é a rotina diária de exercícios. Eu levanto 4 horas, faço o meu café, tomo meus remédios e já saio para ir nadar. Eu vou de ônibus, eu tomo ônibus das 5 horas, na 9 de julho, eu nado no Paineiras do Morumbi. Faço natação até 7h30, 8 horas, 9 horas, 9h30, eu estou chegando em casa. Aí, um dia eu vou nadar, um dia eu vou no Pacaembu andar, 6 horas da manhã também.
Maria Luísa acredita que a religiosidade e a fé são alguns dos segredos para se manter bem e ativa. Para o fundador e presidente da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, Rodrigo Fonseca, cuidar do corpo, da mente e do espírito é essencial nessa fase. Mas, atualmente, muitas famílias têm dificuldades de lidar com os problemas dos idosos mais próximos. O especialista detecta um dos problemas de preconceito contra a terceira idade no Brasil. Em alguns países já mudou isso, mas a sociedade brasileira ainda não acordou para isso de aproveitar a experiência dos velhinhos para ensinar os jovens, ou seja, retornar os velhos retornar ou nem sair do mercado de trabalho com uma jornada menor, tudo, mas aproveitar o conhecimento que esse velhinho adquiriu durante tantos anos de trabalho. Segundo Rodrigo Fonseca, descobrir a origem emocional dos problemas dos idosos ajuda a evitar ou atenuar dores na coluna, artrose, artrite, osteoporose e mal de Alzheimer. Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Cassola. Vida News. E por falar em avós, nós estamos agora no telefone com a Marilane. Marilane, boa tarde. Boa tarde. Marilane quer mandar um abraço para sua avó. O que ela representou para você? Ou não é bem para avó? Não é bem para avó. É para minha sogra. Ela é avó da minha filha. Cuida Nossa, eu tô muito emocionada. Não tem problema. Ela cuida da minha filha, ela trata super bem, é como se fosse mãe dela. Eu não tenho mais avós, né, já falecidos, não tive essa convivência, mas pelo amor que ela tem, pela carinho enorme, é um grande abraço que eu mando pra ela. E que, nossa, não tenho palavras para expressar o que ela é na minha vida. Marilane, qual que é o nome da sua sogra? É Joana. Joana, dona Joana, então, que é uma grande avó para sua filha. Isso. Marilane, você fala da onde? Em Santa Felicidade. Santa Felicidade. Escuta há quanto tempo a Rádio Vida? Olha, bastante tempo. Já faz bastante tempo. Desde que começou, na verdade. Olha que bom. Seja bem-vinda e participe sempre com a gente. Um grande abraço para você, Marilane, e para sua sogra Joana. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Obrigada para vocês também. Deus é maravilhoso na vida de vocês. Eu ouvi a rádio, transformou muito a minha vida. Eu agradeço muito. E obrigada por vocês estarem no ar sempre. Obrigada, Marilane. Nós ouvimos aí a Marilane. Você também pode dar sua opinião, participar com a gente. 3029-9290 é o nosso telefone. O Torpedinho é o 9233-9290. E você pode participar também nas redes sociais. Rick Paranista diz que está nos ouvindo, participando com a gente sempre também, ouvindo lá onde ele trabalha, na sua lanchonete. Neste momento, 3h22, ainda girando a reportagem. Vamos agora às informações de Rogério Ataíde. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, Luciana Pombo, boa tarde, Luiz Fernando Mussi, boa tarde, Ciro, boa tarde, Léo e toda a equipe do programa Vida News. A mulher diz que é tudo mentira, tudo mentira. Tudo que no PT que é errado é mentira. Já notaram isso ou não? Veja, 90% é mentira. Mais uma vez restou ao governo digerir a própria atrapalhada. Depois de quase 2 meses, a investigação da própria Polícia Federal concluiu o que parecia óbvio: a boataria sobre o fim do Bolsa Família. Mas Deus o livre acabar com o Bolsa Família, mas aí ninguém mais vota no PT, não é assim? Imagine, cada nenê que nasce é Bolsa Família. E preso vai preso, também recebe o auxílio... que eu ia falar auxílio funeral, né? É auxílio reclusão. Talvez receba auxílio funeral também. E a família que fica da vítima recebe alguma coisa ou não, Luciana? Não, né? Então vamos à notícia de novo. Senão o tempo passa. Alimentou uma onda de saques e quebras em agências da Caixa Econômica Federal. Deu um rolo federal isso aí, que, meu Deus do céu, além de escancarar mais um grave deslize de gestão, a conclusão dos policiais federais expôs ao ridículo a própria presidente Dilma Rousseff e alguns de seus subordinados que, no auge da confusão, levantaram o dedo para acusar adversários políticos de estar por trás dos tumultos. Na ocasião, a presidente disse que os boatos eram criminosos. Tudo que é dos outros é criminoso, Luciana. E desumano, também é desumano. A ministra Maria do Rosário dos Direitos Humanos acusou diretamente a oposição. Olha o que o presidente do PT falou, Luciana Pombo. Rui Falcão falou em terrorismo eleitoral. Meu Cristo Redentor.
Luciana do céu, agora vem o pior, Luciana. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva atribui os boatos a gente que veio ao mundo para fazer o mal. Luciana, meu Deus do céu. O que eu faço, Luciana? Ele disse que tem gente que veio ao mundo para fazer o mal. O PT, Lula, veio ao mundo para fazer o mal ou fazer o bem? O mensalão fez bem ou fez o mal? O que vocês estão fazendo no governo? Bem ou mal para o povo brasileiro, hein, senhor Luiz Inácio Lula da Silva? É isso aí. Brasil, quem não... Bom final de semana a todos, fiquem com Deus, abracem suas famílias, vivam em paz, porque o mundo precisa de paz. E morre fácil, né? Não dá pra contar 3 dedos ali, daqui a pouco você morre e deixa tudo aí. Vamos viver em paz, em alegria e harmonia. Brasil, quem não age não é. Rogério Ataíde para o programa Vida News. Vida News. E hoje eu estou perguntando para você, ouvinte da Rádio Vida, o que você pensa sobre o Dia dos Avós? Você tem muito a comemorar? Hoje é Dia dos Avós. O que você aprendeu com seu avô ou com sua avó e que levou para a sua vida inteira? A pergunta que eu estou fazendo hoje. O Rodrigo passou um torpedinho aqui no 92339290 e diz o seguinte: devo tudo que eu sou ao meu avô. Posso dizer que sempre foi meu melhor amigo. Não tenho palavras para descrever o que ele significa para mim. Só agradeço a Deus por ter ele na minha vida. É a participação do Rodrigo através do torpedinho. A Márcia Cristina participando com a gente diz: boa tarde, quero concorrer aos kits. Márcia, fique ligadinha que daqui a pouquinho a gente vai anunciar aqui o primeiro kit, daqui a pouquinho. Também participando aqui com a gente da pergunta do dia, o Robson Fernandes. Ele é lá de Mossoró, é longe demais. Um abraço para você, Robson. Ele diz o seguinte: vó é mãe com açúcar. É a opinião do Robson Fernandes. E uma informação de trânsito: 2 caminhões bateram agora na rua Pedro Dosca, no cruzamento com a rua Cledimara Lopes Probst. Fica no Santa Cândida, apenas danos materiais, mas o trânsito é complicado por ali. Imagina, um acidente com 2 caminhões. É bastante, com certeza, Ciro, fecha a rua mesmo, está bastante complicado o local. Ainda sobre a nossa pergunta do dia, o Ciro Novaes diz o seguinte: muitas lições eu aprendi. Entre outras, os homens se assemelham aos vinhos, a idade estraga os maus e melhora os bons. O Adir Chuvinski, participando também da nossa pergunta do dia, diz o seguinte: que coincidência, ontem mexendo no meu guarda-roupa, encontrei um colete branco feito de tricô, até um pouco amarelado com o tempo, que ganhei da minha avó paterna um dia depois da neve de 75. Fico imaginando quantos dias levou para fazê-lo com tanto carinho. Minha querida avó, onde quer que esteja, um beijo, vó Conceição. É o Adir Chuvinski também participando com a gente. Não esqueça, você pode participar no telefone 3029-9290, no torpedinho 9233-9290 e também nas redes sociais. Vamos agora a Brasília. O senador paranaense Sérgio Souza quer a aprovação de remuneração a quem protege as florestas. Justo, com certeza. De lá as informações são de Nilo Barros. São 3 propostas na Câmara e 2 no Senado. Com algumas pequenas diferenças entre si, elas prevêem incentivos a proprietários rurais e a instituições que preservem o ecossistema. Os chamados serviços ecossistêmicos são considerados por especialistas como uma poderosa ferramenta na preservação ambiental e na redução dos danos causados pelas mudanças climáticas. O senador Sérgio Souza, ex-presidente da Comissão Mista sobre Mudanças Climáticas, lembra que hoje a floresta pode valer mais em pé do que deitada. O senador pelo PMDB do Paraná defende a aprovação urgente de uma lei sobre o PSA e espera que Câmara e Senado agilizem as votações da matéria neste segundo semestre. Enquanto nós não tivermos um mecanismo para compensar, para que aqueles que preservam realmente tenham um ganho também econômico por isso, nós não vamos ter a preservação ambiental da forma como nós queremos. Então nós precisamos trazer um equilíbrio. O equilíbrio que nós buscamos é que aqueles que preservam sejam também valorizados igualmente aqueles que degradam a natureza, que hoje o que nos parece é que aquele que utiliza a propriedade para uma função econômica é muito mais viável do que aquele que preserva.
Iniciativas para a proteção das matas a partir de incentivo financeiro já vêm sendo adotadas localmente, por prefeituras e até pela iniciativa privada. Em São Paulo, por exemplo, uma cervejaria paga bônus a proprietários rurais que protegem a Mata Atlântica, de onde vem a água usada na fabricação da cerveja. Mas Sérgio Souza cobra a criação de uma legislação e de um fundo nacional para regulamentar a medida em todo o país. Senado e Câmara voltam a ter sessões deliberativas na primeira semana de agosto. Da Rádio Senado, Nilo Bairros. Vida News. E hoje eu estou perguntando para você, hoje é dia dos avós, você tem muito a comemorar? O que você aprendeu com seu avô ou com sua avó e que levou para a sua vida inteira? É a pergunta do dia. O Rogério Ataíde diz o seguinte: aprendi com os meus avós a ter coragem até a morte, se necessário for. E procuro passar isso às pessoas que têm medo. Graças a Deus, é o que diz o Rogério Ataíde. A Silvia Lucina participando com a gente não falou dos avós, mas diz: oi, ainda não estou bem, mas estou ouvindo a Rádio Vida. Um abraço para você, Silvia, que está participando com a gente também. Por Torpedinho, no 92339290, o Fábio Magalhães diz o seguinte: boa tarde, galera, Vida News. Minha avó materna foi para mim sempre uma amiga, que sempre me incentivou nas coisas boas. Saudades gigantesca, diz o Fábio Magalhães. Você também pode participar, lembrando o telefone 3029-9290, o Torpedinho 92339290, e você tem também as redes sociais. Agora a informação aqui de Curitiba. A inflação teve um leve aumento na capital paranaense, mas leve aumento para a gente que não tem aumento de salário é demais. As informações são de William Sopa. Boa tarde, William. Boa tarde, Luciana Pombo. Boa tarde, ouvintes da Vida FM. O índice de preços ao consumidor em Curitiba nos 30 dias terminados terça-feira foi de 0,05%, de acordo com o levantamento do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, o IPAEDES. Essa aceleração em relação aos resultados das quadrissemanas anteriores se deve a aumentos nos grupos habitação, transporte e despesas pessoais. Já os itens que mais contribuíram isoladamente para esta terceira prévia, na ordem da maior para a menor contribuição, foram pacotes turísticos nacionais com mais de 8%, tarifa de ônibus urbano com variação que passa os 3,5% negativos, o tomate, que registrou quase 38% negativos, automóvel de passeio nacional 0 km, variando mais de 1%, energia elétrica residencial, que chegou a quase 2%, pacotes turísticos internacionais com grande variação de mais de 16%, medicamento antigripal e antitussígeno variando 12,21% negativos, calça comprida masculina que beirou os 6% negativos, gasolina comum com alta de 0,85% e conserto de veículos com queda superior a 2%. William Sopa com informações da Agência de Notícias do Paraná para o Vida News da Vida FM. Vida News. Ouvinte Vida. E hoje eu tô perguntando pra você, hoje é dia dos avós, você tem muito a comemorar? O que você aprendeu com seu avô e com sua avó e que levou pra sua vida inteira? Eu tô na linha aqui com o Pedrinho Nogueira, ele é de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Pedrinho, boa tarde. Boa tarde. Eu só vou pedir para você baixar um pouquinho o retorno do teu rádio para não dar microfonia aqui pra gente. Pedrinho, me diga uma coisa, o que você tem a comemorar nesse dia de hoje? O que você aprendeu com seu avô ou com sua avó e que você pôde levar para sua vida inteira? Olha, minha avó dizia assim, é só uma recordação que eu fico, assim, como diz outro, achando engraçado. Ela dizia assim que os gafanhotos de aço, de quando ela era novinha, criança, ia ter gafanhoto de aço, que hoje é o avião, o melhor meio de transporte, ela dizia. Olha só, e não tinha os gafanhotos de aço naquela época ainda? É isso, ela dizia que quando ela era novinha, falavam muito que ia ter os gafanhotos de aço que ia comer gente. Os gafanhotos de aço seriam os aviões, hoje é o melhor meio de transporte. É verdade. É curioso, né, que ela dizia isso, mas na realidade é o meio de transporte, né? Valeu, Pedrinho. Obrigada, viu, pela sua participação. Quero parabenizar a vocês todos aí que estão no ar pela programação, né? E dizer que manda um abraço a todo o nosso povo de Pinhais. Um abraço para todos vocês que estão em Pinhais. Um abraço para você também, Pedrinho. Até mais. Obrigado. E que Deus te abençoe.
Quero aproveitar o momento, Lu, que fazer isso que a gente está fazendo aqui agora no rádio, poucas emissoras em Curitiba têm a coragem. E a medição da audiência, Lu, não condiz com o reflexo dos ouvintes que a gente tem, com o retorno verdade. que tem. Se a gente quiser hoje fazer um programa de 1 hora só falando com o ouvinte, a gente faz. Então, fica aqui o agradecimento, não só pelo programa, mas por toda a rádio. A gente está trabalhando diariamente, desde o dia 1º de julho, com toda a programação da vida, em prol disso, de ter você mais perto da gente. E na maior humildade, eu agradeço a você que está ouvindo e ficaria mais agradecido ainda se você avisasse as pessoas que existe o Vida News, existe a Luciana no Pombo no ar aqui falando, comunicando nas tardes da Vida FM. Se você contar para todo mundo que a Vida FM está no ar e a gente está trabalhando por vocês. E esse programa aqui é feito para as pessoas mesmo. Para a sociedade, ele é para informar cada um de vocês. Para você de Curitiba, da região metropolitana, que não pode falar nos grandes veículos, a gente abre espaço aqui da vida para você. Olha, e você que está nos ouvindo agora tem a oportunidade de participar do nosso primeiro kit. Olha só, eu vou dar neste momento para o primeiro que ligar para o 3029-9290, a Rádio Vida vai dar o primeiro kit que vem com o livro da vida de Jesus, a revista Exibir Gospel, o CD da Ana Nóbrega, o CD do Entrega Total, que é o kit musical da Rádio Vida. Vamos ver quem ganhou. Já tem a pessoa aqui ligando, não vai adiantar agora mais qualquer pessoa ligar. Vamos ver quem é. Vai que cai, né, Lu? Fica com o dedo pode aí. Ser. Fica bem esperto você que ainda está nos ouvindo. Vamos ver se a gente consegue saber quem ganhou esse prêmio. Alô? Olá, boa tarde. Boa tarde, quem está falando? Eduardo. Eduardo, da onde, Eduardo? São José dos Pinhais. São José dos Pinhais. Sim. Parabéns, você ganhou então o nosso kit musical. Eduardo, só me conte então, me responda também a pergunta do dia. Você tem muito a comemorar hoje com relação aos seus avós? Com certeza, eu tenho. Na verdade, não tive a oportunidade de conviver com meu avô, mas a minha avó sempre foi uma pessoa muito batalhadora, né? E nos deu aí grandes exemplos. Até os dias de hoje ela tem nos dado também. E assim como hoje eu tenho 2 filhos, meu sogro e minha sogra também, minha mãe e meu pai, têm sido um exemplo também para eles, né? Muito bem, muito obrigada pela audiência, Eduardo. Eu vou só pedir para que você fique na linha para conversar aqui com o Ciro Júnior, que ele vai pegar os teus dados e você pode vir buscar o seu kit musical aqui na Rádio Gospel e dar um abraço pra gente, que a gente vai fazer questão de te conhecer. Muito obrigado e parabéns pelo programa. Muito obrigado, um grande abraço para você. Tchau, tchau. Nós ouvimos o Eduardo, ele é de São José dos Pinhais e ganhou o nosso kit musical. Hoje o kit musical estava recheado. O Léo nos ajudou bastante a fazer um bom kit musical com o livro Jesus, a revista Exibir Gospel, CD Ana Nóbrega e também CD Entrega Total. Você fique ligado que tem mais prêmios por aí. 3h37. Vida News. Vida News volta já. Apresentação Luciana Pombo. Direção-geral Luiz Fernando Mussi. Ouvinte Vida. E hoje a nossa pergunta do dia, hoje é dia dos avós. Você tem muito a comemorar? O que você aprendeu com seu avô ou com sua avó e que levou para a sua vida inteira? No telefone com a gente, no 3029-9290, está o Juca Cristão, ele de Campo Comprido. Juca, boa tarde. Boa tarde, Juca. Estamos com algum problema aqui na ligação do Juca? Ouvindo, Juca. Eu tô ouvindo barulho, Juca, lá, mas ele não tá nos ouvindo. Juca, boa tarde. Tá no meio do trânsito, Juca. Boa tarde, Luciana. Aê! Aí! E aí, Juca, o que você tem a comemorar na data de hoje com relação aos seus avós? É o seguinte, com relação à minha avó materna. Ela sempre me ensinou algo muito importante. Era simplesmente só adorar o Senhor Jesus como único, exclusivo e eterno Salvador. Muito lindo. Um ensinamento para a vida inteira, né? Sempre isso. E isso me marca muito até hoje. Eu glorifico a Deus na vida dos meus avós. Parabéns! Parabéns à sua avó, que foi uma avó realmente de fé, uma avó companheira, uma avó que estava sempre ao teu lado e te ajudou a ver a luz. Parabéns! E só mais uma coisa, Luciana. Claro, Juca. Eu gostaria de o pessoal aqui da Igreja de Deus no Brasil do Campo Comprido, especialmente o pastor Marcos e Andréia, e também pedir para o pessoal me adicionar no Facebook, Juca Cristão.
Tá bom. Um grande abraço, viu, Cristão? Um abraço grande pra você, que Deus te abençoe muito e continue abençoando a vida da sua avó. Uma boa tarde, a vida é tudo de bom. A vida é tudo de bom. Boa tarde, até mais. Nós ouvimos também o Juca Cristão, você também pode participar sempre, 3029-9290, Torpedinho 9233-9290 e as redes sociais. A Cláudia Ama Ferreira, aqui na nossa página do Vida News 92,9 FM, ela diz o seguinte: minha avó fazia comidas inesquecíveis, eu a amo e quero participar, quero ganhar o kit cultural. Fique ligada, Cláudia, que daqui a pouquinho vem o kit cultural. E a Fernanda diz o seguinte sobre a audiência e a colaboração dos ouvintes. Uhul, é nóis! Ou seja, ela também está fazendo seu papel de divulgação lá em Pontal do Paraná, onde ela mora. Tem uma curiosidade, né, Luciana? Toda avó parece que cozinha bem, né? É verdade, é verdade. Coisa incrível, minha avó cozinhava super bem. É verdade, todas as avós parecem que amor, gostam, né? Realmente. E quando a gente faz alguma coisa com amor, tudo muda, né, Ciro? Impressionante, tudo, né? Tudo. 3h44. Vida News. Trânsito. Para obras de revitalização, a Avenida da Integração está bloqueada entre as ruas Heitor Bajo Vidal e Ângelo Bressinhello, no bairro Alto. Os desvios são feitos para as ruas Heitor Bajo Vidal, Henrique Correia e Ângelo Bressinhello. Os trabalhos seguem até o dia 31 deste mês e os ônibus tiveram também os trajetos alterados por conta destas obras. 3h45. Crônicas. Bom, hoje então, como apesar de não ser católico, ser evangélico, meu tema hoje vai ser confissão de penitentes. O Papa Francisco ouvirá a confissão de 3 brasileiros hoje, sexta-feira, numa feira vocacional a ser realizada, pelo menos estava previsto para a Quinta da Boa Vista. Ainda não se conhece os nomes dos penitentes que terão o privilégio desse sacramento diante de sua santidade. Mas imagine apenas o amigo ouvinte, se por hipótese remotíssima, os escolhidos fossem, por exemplo, Lula, Henrique Alves e Renan Calheiros. Pode até escolher outra trinca do mesmo quilate. Nesse caso, imagine também o modo extraordinário de milagre. Esses 3 seres humanos ordinários decidissem falar apenas a verdade, nada mais que a verdade, no confessionário papal durante 3 minutos cada um. Tenho a impressão que a confissão dessas 3 figuras, poderíamos, é claro, incluir outras tantas figuras desse governo, provocaria no Papa o comentário que li uma vez, feito por um padre exorcista, que dizia que o contato com o demônio se dava de tal maneira que era como se uma mancha, uma nódoa se instalasse na alma, de forma que aquela sensação da presença do mal jamais seria apartada. Escutar uma confissão sincera dessa turma é tomar contato com um mal que vai além da capacidade de compreensão de um ser humano normal. Nem o Papa talvez suportasse. Acredito também que poderiam dizer ao Papa algumas palavras, bem lentamente para ajustar aos 3 minutos, como por exemplo, roubamos o dinheiro do povo nos últimos 30 anos. Formamos a maior quadrilha de ladrões do mundo. Nunca cumprimos as promessas de campanha. Sempre mentimos para o eleitor. Compramos votos dos eleitores, falsificamos documentos. Somos covardes, porque temos medo do povo. Traímos o povo. O resto da conduta desses senhores, entre aspas, senhores honestos, o Papa já tem conhecimento. Não poderia deixar de mencionar também o espantoso discurso de Dona Dilma, que é digno de uma convenção do PT. Aliás, o Papa ele deve ter sido preparado para isso, porque fazer apologia partidária numa recepção a um chefe de Estado, que ainda por cima é considerado como santo padre, e nas circunstâncias que estamos a viver, é mais que incompetência. A madame não tem a mais singela compostura.
Sua conduta só tem equivalente naquela típica de sargentões canibais, como Bokassa e Idi Amin. Já há piadas sobre a visita do Papa e os milagres que a ele atribuídos. Por exemplo, ficou preso num congestionamento no Rio de Janeiro de janela aberta e não foi assaltado. Mais uma. Cumprimentou toda aquela gente importante que vimos na TV, inclusive o Renan, e continua com seu anel de prata. Outra, fez com que o governador Sérgio Cabral andasse de carro. Outra, foi fotografado sem que a cabeça do ministro Mercadante aparecesse em seu ombro direito. Então, amigos, será que ainda temos dúvidas de que Sua Santidade faz milagres? É uma boa pergunta. Aqui, Ciro Novaes. Me aguardem. Vida News. Ouvinte Vida. 3h49. Hoje é dia dos avós. Você tem muito a comemorar? O que você aprendeu com seu avô ou com sua avó e que levou para sua vida inteira? É a pergunta de hoje aqui no Vida News, na Rádio Vida. De Campo Largo, nosso ouvinte Cleiton diz o seguinte: boa tarde, agradeço a Deus pela vida da minha avó, pois ela me ensinou a ser uma pessoa honesta. Parabéns, abraços, parabéns pelo programa, é o que diz o Cleiton de Campo Largo. Como é bom ter bons avós, né? A Isabel, da Igreja Assembleia de Deus, participando com a gente, diz o seguinte: depois que minha mãe morreu, minha avó materna que ajudou meu pai a cuidar de mim e dos meus 3 irmãos. Sem ela não teríamos conseguido passar pelo que passamos. Ela ainda cuida de nós em tudo que pode. Amo muito minha avó, é a opinião da Isabel, da Igreja Assembleia de Deus. Bacana a nossa audiência, né, Lu? Muito Assembleia bacana. de Deus Bola é de Neve, o Brasil para Brasil para Cristo. Já Paz vieram e Vida. várias. É lógico, Paz e Vida também. Várias pessoas de várias igrejas, todos acompanhando, e também aqueles que nos escutam todos os dias já há bastante tempo na Rádio Vida. 3h50. Vamos falar de esporte? Esportes. Começando pelo Paraná Clube, Ciro Júnior. Então, Luciano, o Paraná Clube então vai apresentar amanhã no jogo contra o Ceará o seu novo uniforme. O Paraná Clube mostrou uma gola em V, são uniformes bonitos, lembra muito aquele uniforme, lembra aquele uniforme antigo do Paraná, Léo? Metade azul, metade vermelho, lembra muito Barcelona. Legal. Então, um uniforme bonito, amanhã então mais um atrativo para o torcedor, um novo uniforme. O Edson Cita foi liberado para o departamento médico, vai jogar, vai estar tudo tranquilo. O Paulo Sérgio não foi liberado, o Paulo Sérgio não vai jogar, o Dado Cavalcante já confirmou o Paraná Clube com o Moacir, Ricardo Conceição, Rubinho, com o Luiz Carlos no gol, né? Ronieri que tá voltando, que aquela suspensão que não foi suspensão, Ronieri tá voltando. Suspensão imaginária. Isso, ainda tá pendurado, vai voltar em suspensão pendurado. O Anderson, o Briner e o Paulinho. O meio com o Moacir, Ricardo Conceição, Rubinho e Lúcio Flávio. Lúcio Flávio que tá devendo um pouquinho, o Lúcio Flávio que a gente imaginava que podia ser o Alex do Paraná Clube, o Paulo Bairro do Paraná Clube. Ainda não pegou aquela pegada, eu sou o meu mais experiente, eu sou o principal jogador do Paraná e vou levar o Paraná nas costas. Ele não tá fazendo isso ainda, vamos torcer que comece a fazer, que o Lúcio Flávio tem uma dedicação muito grande. Falta decidir mais, né? Tem que faltar decidir, ele tá às vezes se omitindo em campo, ele não tá mostrando, ele é um... Mas deve ser fisicamente também tem algum problema. Mas ele é mais novo que o Alex e o Paulo Bairro. Mas não aí vai também ser. Da vida que o cara tem, não conheço ele pessoalmente. Pois é, eu também não sei da mas vida já dele. É uma bebida, já complica, né? O cara que come coisas além, né, da dieta também já complica. Pois é, mas vamos torcer pro Lúcio Flávio, que tem um amor da torcida muito grande, que comece, pega não só aquele braçadeira de capitão, e também seja capitão dentro de campo, que é o que o Paraná precisa. E no ataque, Felipe Amorim, bom jogador, fez a sua estreia na semana passada contra o América, fez gol, jogou demais. E o Reinaldo tá aproveitando, então o Paulo Sérgio está machucado e está confirmado pro Dado Cavalcante pro jogo de amanhã. Para o clube, se vencer amanhã, pode terminar a rodada no G4, e é o que todos nós queremos, né? Sem dúvida nenhuma. Coritiba, Léo. Pois é, o time do Coritiba enfrenta no domingo, às 6h30 da tarde, a equipe do Vitória. Uma mobilização intensa da torcida do Coritiba em prol dessa partida. Existe uma mini meta de conquistar 6 pontos nos próximos 2 jogos, contra o Vitória e depois também em casa contra a Ponte Preta. O Alex já falou, já chamou a torcida, tem um vídeo circulando na internet onde ele, o Botinelli, mais outros jogadores, o Júnior Urso também convoca os torcedores do Coritiba para essa partida importante de sábado contra o Vitória, domingo, no Couto Pereira às 6h30 da tarde contra o Vitória. Então tá mobilizando a torcida também. Aí o
elenco do Coritiba. A escala dos árbitros para esse jogo já saiu, Lu. O Wilson Luiz Seneme de São Paulo vai apitar o jogo. Os assistentes também paulistas, o Celso Barbosa de Oliveira de São Paulo e o Daniel Paulo Zioli. O trio aí é paulista. Tô tentando buscar mais informações do Coritiba. Com esse árbitro, hein? O Seneme? Nossa. Ele é polêmico. Ele é bem polêmico, realmente, meio complicado. Vamos ver como é que ele vai se comportar, né? Vamos ver como é que vai se portar em campo o Wilson Luiz Seneme. E aí o Coritiba tá naquela dúvida, né? Ninguém sabe quem vai ser aí o substituto do Leandro Almeida na zaga. Aí já estão falando de uma outra formação na defesa aí. O Emerson, o Bonfim, o Lucas Claro, aí o Chico. Então tá nessa indecisão. Mas a provável formação do Coritiba pode ser essa. Anota aí. Vanderlei no gol. Na lateral da direita, o Vitor Ferraz. Emerson ou Bonfim. Eu voto no Emerson nesse momento. Acho que o Emerson precisa voltar. Ao lado do Emerson, Chico. O Raul Berbia na lateral da esquerda. Prefiro o Diogo. Júnior Urso, prefiro o William. E o Botinelli aí abrindo meio de campo. Também com o Robinho. Lincoln? Não, Lincoln não. Lincoln segundo tempo vai bem aí, ó. Aos 30, eu gosto do Lincoln. Aos 30 do segundo, o Lincoln vai bem. Voltando então ao time, Robinho e Alex, Geraldo e David. Não sabemos ainda a situação do David, se o joelho ficou bom, se não ficou, se tá legal, se torceu, se fez lesão no ligamento, algum tipo de problema mais sério no David, por enquanto não tem essa informação. Mas eu acho também que é válido você ter aí no banco de reservas um Keirson, tem um Bill à disposição também, pode muito bem fazer meio tempo com cada um, os dois estão, entre aspas, voltando agora aí, não tem ritmo de jogo, mas pode colocar o Keirson no primeiro tempo, ou começa com o Bill, que é mais forte, um jogador com uma condição física melhor, pode entrar com o Bill e no segundo tempo faz a dobradinha com o Keirson, faz essa troca. Lu, eu voto no Coritiba para esse final de semana aí, não sei se você vai fazer agora já Posso fazer então, já que você tá falando, vamos lá. Vou votar num 2-1 pro Coritiba. 2-1 pro Outro jogo bem difícil, bem complicado, onde a torcida do Coritiba vai ganhar essa partida. Ciro, vamos aproveitar então e já dar o placar Vitória também. Tem sexto lugar do campeonato, um time bom, não penso, às vezes não tem um nome, uma expressão de um time tipo dos 10 principais do Brasil, mas é um time forte. Tem o Biancucci, né? Tem o Biancucci, primo do Messi, que é um baita jogador, e eu voto no 2-0 pro Coxa. 2-0 pro Coxa mesmo assim. Eu ia votar no 2-0 pro Coxa, agora já não vou mais, então vou votar em 3-1 pro Coritiba nessa partida. Vamos falar de Atlético Paranaense, Ciro? Vamos só então votar o Paraná Clube. Porque a gente deixou lá o Paraná Clube. O Paraná Clube acho que vai ganhar também com valentia e vai mostrar autoridade. É Vila Capanema? Na Vila Capanema. O Paraná Clube tá invicto na Vila até agora, foram 5 jogos, 4 vitórias. E o empate contra o São Caetano. Quanto? O Paraná Clube eu voto no 3-0. 3-0. E você, Léo? 4-1 nessa partida. 4-1? 4-1. Olha só. Eu vou votar no 2-0 então pra partida Paraná. Tamo bem, hein? Ceará. Tomara que a gente não tome um pouco. É verdade, é verdade. O Paraná tá redondinho. E vamos falar do Atlético. Antes de falar do Atlético, eu tenho aqui uma pergunta do Rick Paranista. Ele pergunta o seguinte: na parte esportiva, queria saber o que vocês acham dessa história do Petralha querer disputar o Campeonato Carioca. Pra quem copiou o escudo, camisa e slogan do Flamengo uma vez, disputar um Carioca era só uma questão de tempo e cai na gargalhada. Mas isso não é bem assim. A ideia do Petralha é pegar os jogadores sub-23 do elenco e jogar com o Duque de Caxias. Quem seria o time seria o Duque de Caxias, só é manter os jogadores do Atlético em movimentação, tanto que quem pagaria a folha salarial seria o próprio Atlético, mas caso o time faça sucesso, quem seria campeão, quem seria vice, no caso, seria o Duque de Caxias. E o time principal vai fazer o que ano que vem? O time principal vai ficar, segundo essa bobagem, ficaria treinando como ficou esse ano e disputaria o Paranaense com o Sub-18. Tá. Eu acho que o Sub-23 foi muito pro Atlético no Paranaense agora, então ele achou então que o melhor jogo é o Sub-18. Mas isso é balela, eu duvido que isso vai pra frente. Vamos ver, né? O presidente do Caxias adorou a ideia, deu entrevista dizendo ano passado eu duvidava que ele ia fazer isso, de colocar o Sub-23 esse ano e colocou. Mas de emprestar o time inteiro Sub-23 pra disputar o Carioca e jogar com o Sub-18, aí também... né? Diz que não vale nada o Campeonato Paranaense. Mas a Arena não vai estar pronta? Vai jogar o Paranaense com a Arena pronta com o Sub-18? Não tem muito sentido. Espanta mais uma vez o torcedor. Se botar no peso, Ciro, se colocar em cima da balança, não vale a pena essa tática. Não vale. Se ele manter o time titular no Paranaense ano que vem e pôr o Sub-23, emprestar o Sub-23, aí tudo bem. Aí é legal. É inteligente. Claro. Né? Inteligente. Daí, falando em inteligência, daí ele quer que o torcedor faça sócio, vira sócio. Isso. Se não tem time... não vai. Quer que pague R$200 por mês. Vire sócio e nem possa jogar na sua arena. Vai ter que assistir o Júnior
jogar. Isso, assistir o subprofissional lá no Boqueirão. Exatamente. Não dá, né, meu amigo? É completamente um, outro. Não sei se isso é muito idealismo, assim, mas eu não vejo futuro nisso. Não vai pra frente. Tenho certeza que pro bem do torcedor atleticano não vai pra frente. O Atlético, falando em Atlético, então tá trazendo o centroavante Roger do Sport, já foi entrado em contato, já tá quase engatilhado. Claro, depende de algumas coisas que o Atlético nem só garante depois que o jogador tá aqui assinado. Roger é um bom jogador. Tá no Sport agora, veio da Ponte Preta, jogando no São Paulo. Perto dos nossos atacantes que temos aqui, o Roger chega pra ser titular. O que tem o Ciro? Qual que é a lesão dele? O Ciro tá voltando, ele tem um problema no abdômen. Poxa. Mas tá voltando agora, acho que mais 1 ou 2 semanas já tá jogando. O Ciro eu acho um excelente jogador. Perto do Marcão, né? Perto do Marcão. No Atletiba não perdia aquele. Não, aquele não perdia. Nem eu, outro Ciro, perderia aquele gol, né? Só dar uma boa notícia, o Atlético tá na final da Copa do Brasil Sub-15, venceu o Internacional hoje por 4-3 e vai fazer a final contra o Desportivo Brasil, que venceu o Curitiba na outra semifinal por 4-1. Então o time da Trafic jogará então contra o Atlético Paranaense hoje à noite às 18h30. Não tenho confirmação, eu procurei, não vi se vai passar na televisão, acredito que não. Se tiver algum ouvinte aqui que esteja mais antenado. Saiba, o Sport TV talvez faça. Tomara que passe, eu não vi, eu procurei Tem Série B hoje? Que horas? Hoje tem 6, a Série B é sempre de noite na sexta, geralmente é 20h30, né? Se for o jogo das 20h30, a probabilidade é grande. Então, só pra terminar, o Atlético rapidinho, o time provável pro Atlético de amanhã pra domingo contra a Portuguesa, o Everton no gol, o Léo, Manuel, Luiz Alberto e Pedro Botelho, o Juninho, João Paulo, Bruno Silva, e aí tá a dúvida, Paulo Baier ou o Zezinho. Paulo Baier pediu pra jogar, Luciano. Olha aí, tomara que entre, Baier. O Marcelo e o Ederson. O jogo, então, é amanhã, 18h30, no Canindé. Jogo de 6 pontos. Entra pra resolver, Olha só, o Daniel da Fazenda Rio Grande mandou um torpedinho aqui no 9233-9290 pra tirar um sarro dizendo o seguinte: o Atlético não consegue ser campeão paranaense, o jeito é disputar outro estadual, é o que diz o Daniel. Vai que seja vice no Carioca, né? Não vai, lá é o vice do Vasco. Lá é o Vasco. Pode ser terceiro lugar dele. Ou é campeão ou terceiro, né? O Daniel Floriano também mandou um torpedinho aqui no 9233-9290 e diz o seguinte: oi pra vocês, onde vou, digo sobre esta rádio, ajudo o pastor João Ribe, tenho recebido muitas bênçãos, abraços Lu, Léo e Ciro. Daniel Floriano é nosso ouvinte que manda esse torpedinho. Também participando com a gente, aliás, tirando um sarro aqui de mim, o Dom Edson, ele diz o seguinte: para uma atleticana dizendo que o Coxa vai ganhar de 3-1, excelente palpite, cai na gargalhada o Dom Edson. Não gostei, viu? Eu sou imparcial na parte jornalística. Agora eu vou secar o Coxa. Pode deixar, Lu, Dom Edson. A Copa do Brasil Sub-18 não vai ter transição, pelo menos pelo Sport TV. Pela lógica seria pelo Sport TV, mas pelo que eu vi aqui não tem transmissão, não. É Sub-15 a Copa. Desculpa, Sub-15. Copa do Brasil Sub-15. Não tem nada. Rapidinho, eu posso 1-0 no Atlético. 1-0, você, Léo? 2-0 no Atlético. Opa! 2-0 no Atlético. Eu vou apostar 2-1 no Atlético Paranaense. Se entrar com o Paulo Baier, né? Vai entrar. Não adianta colocar o Guguinho, o Luizinho aí que não funciona. Paulo Baier. Pronto, o que tem de melhor. Vai dar certo. Vamos lá, 4 horas pontualmente em Curitiba. Vida News. Entrevista. E continuamos falando de esporte. A cidade de Campina Grande do Sul, aqui na região metropolitana de Curitiba, vai receber agora, dia 28, depois de amanhã, a terceira etapa do Campeonato Paranaense de Cross Country. A competição promete reunir grandes nomes do motociclismo na pista de Cruzeta. Nosso entrevistado aqui é ele, Gilberto Rosa, presidente da Federação Paranaense de Motociclismo. Presidente, boa tarde. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui novamente, né? É um prazer recebê-lo você aqui novamente, sempre trazendo essas competições que estão acontecendo aí em todo o estado do Paraná. Me conte como vai ser essa de Campina Grande. Olha, essa é uma pista diferente, digamos assim, uma pista nova, um trajeto de 4 quilômetros, né? Onde a gente tem todos os tipos de obstáculo. É pista de velocross, um misto de motocross e trilhas, né? Ele faz um traçado dentro da pista e sai para a trilha com 2,5 km mais ou menos de trilha. Então é uma opção para todos os pilotos. A gente tem uma diversidade muito grande de pilotos de todas as categorias do motociclismo. Dá para dizer que é uma pista mais difícil por ter vários tipos de entornos, digamos assim? Ela é uma pista completa. Ela é mais difícil porque o tempo de prova é maior. Você vê, são 2 baterias de 30 minutos. Então o desgaste do piloto é maior. Desgaste do equipamento. Ele tem que parar para abastecer. É uma série de coisas. O conjunto tem que trabalhar mais afinado, né? A equipe toda tem que estar bem atenta. E quantos inscritos temos até agora? Como é que está a competição? Até agora a gente tem mais de 120 pilotos mais inscritos. De 120 pilotos. A gente quer atingir um número de 150.
Mas até amanhã, ainda até às 18 hoje, que tem inscrição pelo site, a gente tenta fechar esse número. Bom, você falou sobre essa competição, que ela é volátil, ou seja, serve para vários pilotos. Eu gostaria de saber o seguinte, nós temos pilotos já de várias partes do Brasil confirmados? Não, do Brasil não, porque esse é um campeonato estadual. É uma etapa paranaense, né? A etapa do brasileiro de cross country nosso é em novembro, né? Então o pessoal já está se preparando. Mas dentre esses pilotos, nós temos vários pilotos que disputam o campeonato brasileiro. Por exemplo? O Guilherme, o Alexandro, né? São pilotos que estão na ativa no brasileiro, inclusive estão liderando o campeonato brasileiro. Aliás, o Paraná esse ano está com um arsenal, digamos, de pilotos em todas as modalidades. No Enduro, a gente está liderando de 3 categorias, né? No Cross Country, de 6, a gente está liderando 3 também. Então, é muito bom pro estado isso, a representatividade dos pilotos, né? Ciro Júnior quer fazer uma pergunta. Ciro. Eu quero fazer uma pergunta sobre 2 pilotos que vieram aqui e a gente gostou muito deles, sobre como que tá no Velocross, o Turco da Lapa e o Thiago, como que ele tá também, o garoto Thiago. Nos seus campeonatos que participam. O Thiago Kudileves, Isso. O Thiago está liderando a categoria Sênior, que é a segunda categoria, digamos, a Pro é a Master, que o Emerson Lott, o Bomba, está liderando também. Ele tem 50 pontos em disputa para a próxima etapa, ele só precisa de 9. Então, 1º lugar em 2 baterias, ele já é campeão. Então o pessoal já está preparando uma festa, vai ser lá no Rio de Janeiro. A gente quer ver se na etapa do sábado a gente já vai fazer festa lá. Tanto para ele, para o Bomba, Thiago e o Cláudio Hirt, que é na Open, que são as 3 principais categorias. A Master, a Sênior e a Open. E o Nasri, o Turco da Lapa, como é que anda? O Nasri teve um problema aí com motocicleta e ele não está muito bem, mas está entre os 5 no Velocross. E a gente está torcendo, porque a próxima etapa é aqui em Santa Catarina, então pertinho de casa, a gente vai ter que fazer o trabalho ali, né? Com certeza. Você estava falando que os paranaenses estão se destacando e realmente estão. O que modificou? O que fez com que eles tivessem esse impulso nesses últimos tempos? Na verdade, é um projeto já de 2, 3 anos que a gente tinha de montar as equipes. Na verdade, foi um planejamento, então. Um planejamento, montar equipes para disputar o Campeonato Brasileiro, porque o custo é muito alto, a disponibilidade de tempo é grande, tem provas que tem que sair uma semana fora, né? É o caso do Serapial, foi 15 dias o piloto lá no... Tudo bem que é no Nordeste, né? Mas a trabalho não é bom, né? Então a gente fez todo um planejamento, conseguiu apoio com os patrocinadores, com o governo do estado e conseguiu montar essas equipes. Ano passado a gente já conseguiu trazer um título com o Thiago na categoria Júnior, que é onde é a primeira categoria que ele correu. E agora ele já subiu de categoria e também está demonstrando que está ali para brigar. E ano que vem a gente vai ter o Bomba e o Thiago na principal. Olha então só. Já fica uma briga interna, mais acirrada. E os frutos a gente já está colhendo esse ano. Você veja, trabalhou-se bastante, conseguiu esses apoios e está mostrando para o Brasil aí a capacidade dos paranaenses. Muito obrigado, Gilberto. Para a gente finalizar só, quem quiser assistir, então, em Campina Grande do Sul, vai ser exatamente em qual local? Vai ser ali na Cruzeta, né? Na pista do Cruzeta. Exatamente. O Pesque Pague do Cruzeta é um lugar bem agradável, lanchonetes, dá para pescar, dá para passear a cavalo, se não tiver fim, encher o saco de moto tem passeio, tem como vários, fazer. Tem até piscina para quem quiser Olha virar um pinguinzinho ali. Nesses dias gelados. Nesses dias aí dá para aproveitar uma piscina lá. Ok, obrigada pela participação. Para você que quer fazer ainda inscrição, lembrando, o site é o www.fprm.com.br. Gilberto, um grande abraço para você. Prazer em recebê-lo novamente aqui. Obrigado a todos e próximo evento a gente já está bolando aqui, vai fazer uma promoção aqui com a rádio, acho que não sei, mas é um sorteio, um capacete, alguma coisa. Olha aí, da próxima vez então você ouvinte vai receber talvez aí um capacete como premiação da federação. Obrigada, Gilberto, vamos sempre fazer essa parceria assim. Ganhamos todos nós nessa divulgação e os nossos ouvintes acabam levando também um brinde. Ciro? Quem trabalha na rádio pode participar da promoção? Não. Você nem tem tá moto, vetado, rapaz. Ciro. Você tá vetado. Mas, um capacete desse da ProTorque eu tenho que ter. Você vai ter que vir de casa pra cá, então, Você vai ter que pedir pra sua mulher ligar pra cá. Quem sabe ela consiga. Então tá valendo. Então. Você não. Obrigada, Gilberto. Um grande abraço. 4h07. Vida News. Ouvinte Vida.
E rapidamente aqui as últimas participações dos ouvintes. O Celso José Silva participando com a gente diz o seguinte: parabéns pelo programa, sou um ouvinte assíduo, sou membro da 10ª Igreja do Evangelho Quadrangular do Ecoville, diz ele. Também participando com a gente na pergunta do dia hoje, eu perguntei, hoje é dia dos avós, você tem muito a comemorar? O que você aprendeu com seu avô ou com sua avó e que você levou para sua vida inteira? A Fernanda de Pontal do Paraná diz, minha avó fazia uma comidinha maravilhosa, simples, mas muito, muito gostosa. Saudades daquele temperinho, o do cheirinho dela também. Cheiro de vó é muito bom, não? Ela já se foi, mas de vez em quando sinto o cheirinho dela. Parece que está ao meu lado, ainda me cuidando. Praticamente minha infância morei com ela, fazia tudo por mim, dormíamos juntas. Tem coisa melhor que cama de vó? Ela pergunta. Ela era igual à rádio. A vovó era tudo de bom, leia-se cantando, diz ela. Beijos para todas as avós, diz a Fernanda participando com a gente. Um abraço para Simone Belo, que veio acompanhando o Gilberto Rosa. Um grande abraço para você. E, rapidamente, o último sorteio do dia, o kit cultural da Rádio Vida. O primeiro a ligar no 3029-9290, a partir de agora, vai levar para casa o livro da vida de Jesus, a revista Exibir Gospel, um par de ingressos do Cinemark e olha só, ainda tem CD. CD Dan e Daniel e CD Liege. O primeiro que ligar, então, 3029-9290, já tem uma pessoa aqui, vamos ver se não cai a ligação, vai levar para casa, então, o kit cultural. Vamos ver quem é o ouvinte que está participando com a gente. Já está no ar, alô? Alô. Boa tarde, quem fala? Cleiton. Oi, Cleiton, parabéns. Você é o vencedor, então, do nosso kit cultural de hoje. Cleiton, responde a pergunta do dia, já que está no ar. Você tem muito a comemorar pelo Dia dos Avós? Sim, com certeza. O que você levou? SMS, né? A minha avó me ensinou a ser uma pessoa muito honesta, né? Isso é legal, viu, Cleiton? Você tinha participado já no SMS, no Torpedinho. Sim. Você ouve sempre a Rádio Vida? Sim. Então você fica na linha, conversa com o Ciro que você vai pegar o endereço para poder vir buscar aqui o kit cultural. Parabéns para você, que Deus abençoe sua vida e até mais. Bom fim de semana. Pelo programa. Tchau. Um abraço, obrigada, viu, Cleiton? Você ouviu aí o último kit sendo sorteado ao vivo, sem chuncho, para você que é ouvinte da Rádio Vida. Vamos lá, 4h09. Vida News. Voadora do dia. Bom, a voadora do dia é o seguinte: os partidos com as melhores bancadas no parlamento brasileiro, segundo pesquisa feita com jornalistas, são PSOL, PDT, PSB, PCdoB. Esses são os 4 melhores partidos, segundo os jornalistas. E a voadora vai para os partidos de aluguel. Aqueles que todos nós conhecemos e que, infelizmente, existem no nosso Brasil. Estão lá não para ajudar o povo brasileiro, estão lá simplesmente para fazer negociatas. Para estes partidos, voadora do dia. Vida News. Crônicas. Eu estava lendo essa crônica antes de expô-la ao ar, antes de ler aqui no ar. E achei tão interessante a força de certas pessoas, que é o mínimo, né? De cada 10 pessoas, se existir uma, é muito. Acho que de cada 1000 é uma, que faz o que esse homem fez aqui, ó. Por isso que o título é Heróis Anônimos. Presta atenção. Fervilha no gigantesco empório comercial, azálfama imensa. E lá se vai ele, o titã dos mares, levar a longínqua plagas, não praga, plagas, as maravilhas da arte e da indústria humana. E o navegador pergunta para ele: aonde vai, jovem passageiro? Ele responde: ao Extremo Oriente. O outro: pescar pérolas nos mares da Índia? Não me interessam pérolas, irmão. Não me interessam pérolas de moluscos. Mas então vai em busca de aventuras? Não, tampouco não. Mas então vai em viagem de recreio, a passeio? Não, eu vou para a ilha dos leprosos que lá estão abandonados. Meu Deus, que horror, você vai nos leprosos? Que coisa ruim! Nem tanto, navegador, nem tanto, grande capitão.
Mas são muitos eles? Sim, são uns 500. E quando você pretende regressar, meu irmão? Ele disse: nunca. Nunca vou regressar. E o outro ficou olhando para ele, que vida infernal. E você é bem pago, pelo menos, né? E ele responde: Deus o sabe. Como assim? Você não ganha nada? Espero ter o necessário para viver e trabalhar. E o capitão do navio diz assim: só isso? Só isso que você responde? E ele diz assim com uma voz mansa e tranquila: é quanto basta para mim. Mas e sua família? Ele responde: deixei minha família por amor a essa família de infelizes. O outro fica todo perdido. Não compreendo essa filosofia. Isso não, mas desculpe, o senhor deve ter sofrido algum desgosto profundo. E ele diz: não me consta, não sou derrotista, nem misântropo, creio na vida. E por que então abandona o conforto da sociedade, o conforto de sua família, o conforto da vida na cidade? Ele diz: eu vou à conquista de um mundo mais belo e feliz. E o cara fica bravo e diz: quimeras, hein? E ele responde: são realidades espirituais, meu irmão. Talvez tu não compreenda e achas que é loucura, é uma sabedoria divina. E lá se vai ele, o titã dos mares, levar as plagas longínquas, um apóstolo da verdade e da vida, da fé e do amor, um herói anônimo, sim, um herói anônimo. Abandonou o panteão dos ídolos profanos pelo santuário de um ideal sagrado. Ele foi cuidar e foi ajudar a cuidar dos leprosos numa ilha longínqua de uma cidade. Que Deus o ilumine e abençoe e que nos sirva de exemplo. As crônicas de Rogério Ataíde você encontra na redemercosul.blogspot.com.br, rogerio.ataide.zip.net. Boa tarde! Curicuri, Curitiba! Boa tarde, meu querido Paraná! Boa tarde, Brasil! Vida News. Boa tarde a todos vocês que estiveram com a gente. Boa tarde, Rogério Ataíde. Tchau, Léo. Bom fim de semana. Valeu, Lu. Pra você também. Segunda-feira nos encontramos aqui, certo? Segunda-feira de volta com muito mais informação pra você, ouvinte do Vida News, e também os prêmios do dia. Boa tarde, bom fim de semana. Boa tarde, Ciro Júnior. Corre, Ciro. Vem, Ciro, vem, Ciro. Aí. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Léo. Até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Segunda-feira. Até segunda. Se Deus quiser, a gente quer já vir amanhã trabalhar. Não, segunda-feira. Estaremos de volta, 3 da tarde. Vamos descansar. Vamos lá. Tchau, Lu. Tchau. Você ouviu Vida News. De volta segunda, 3 da tarde. Tarde.